Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Semana passada foi o dia de Pentecoste, o aniversário da Igreja de Jesus Cristo. Preguei sobre Pentecoste e aparentemente eu esqueci de dizer que era dia de Pentecoste, mas era o dia de Pentecoste. Nós vamos continuar a falar sobre a vida no Espírito Santo, a sua vinda, quem Ele é, o que Ele faz, quais são as suas intenções, como vivermos uma vida espiritual, ou uma vida no Espírito Santo. A nossa primeira experiência com Deus certamente é a descoberta e revelação do amor de Deus para conosco. Afinal de contas, este é o anúncio do Evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho por nós, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos não só o amor de Cristo, mas o amor do Pai. Há uma ideia bem errada de que o Pai é severo, mas Cristo vem e Ele de certa forma se põe entre nós e o Pai, nos salvando da ira do Pai. Mas foi o Pai que mandou seu Filho satisfazer a sua justificada ira e seu furor. Então o Deus nos ama. Ele deu o seu Filho para tomar o nosso lugar na pena que merecíamos. Este amor se expressa à luz do nosso pecado. Ou seja, nós que não somos amáveis, Ele amou. Nós que somos imperdoáveis, Ele perdoou. Nós que nascemos inimigos de Deus, por estes que nascem inimigos dEle, rebeldes contra Deus, Ele deu seu próprio Filho para tomar o nosso lugar na morte. Conhecer o amor de Deus muda tudo, muda a nossa vida, nos constrange, nos ganha. Tem um corinho que é assim: teu amor por mim é mais doce que o mel, tuas misericórdias são novas a cada dia. E diz assim: é por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo. Eu sirvo a Deus porque Ele me ama. Este amor muda as nossas vidas, como João mesmo disse na sua primeira carta, em 1 João 4, versículo 7, diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Muitos imaginam Deus como um ser severo, e certamente a sua justiça nos intimida, pois não há sombra em Deus. Deus é incorruptível, Ele é luz absoluta, Ele é justiça absoluta. Deus jamais erra, Deus jamais falha.
É constrangedor quando a gente convive com pessoas que são muito justas, que são muito corretas, porque a gente começa a se comparar e a gente fica meio intimidado. Mas além de correto e perfeito e justo, Deus também é amoroso. E Ele mandou o seu Filho para resolver a distância entre nós. Pois em Cristo Jesus, quando eu chego perante Deus, embora sendo pecador, eu me revisto de Cristo e Ele me vê na pessoa do seu Filho, ou literalmente, eu não tenho que chegar envergonhado, eu tenho que chegar com um pedido de perdão, certamente. Eu chego triste pelo pecado que me consome ou que me faz tropeçar, mas quando eu chego perante Deus, Ele vê o seu Filho em nós. Lembra-se de Isaac, que os filhos dele, Jacó e Esaú, estavam para receber a bênção do pai, e Jacó, que era um malandro, vamos dizer a verdade, Jacó era um malandro imprestável, ele era um ladrão, e ele enganou o pai, porque ele queria a bênção do primogênito. Então o que ele fez? Ele vestiu as roupas do irmão, ele cobriu, como o irmão era mais peludo, era mais, digamos, como posso dizer, aquele, homão todo peludo e tal, forte e tal, e o Jacó não, Jacó era assim, de pele lisa e tal, sem muito cabelo, aquele jeito, bem diferentes os dois. Mas o pai disse, vá preparar uma refeição para mim, vá caçar alguma coisa e trazer para mim, porque eu quero te abençoar. E ele, o Jacó, em conluio com a mãe, ele enganou o pai, fazendo o quê? Vestindo as roupas do irmão, cobrindo seus braços com peles de animais. E quando Jacó chegou perto do pai, o pai disse, vem me beijar, vem me... Ele queria sentir o braço dele. Quando ele sentiu o braço e sentiu o cheiro, ele disse, é a voz de Esaú, mas é o cheiro do meu filho Esaú. A voz de Jacó, mas Esaú. Quando eu chego perto de Deus, eu tenho uma voz. A minha voz é fraca, mas quando eu chego perto de Deus, qual é o cheiro que Ele sente? Ele cheira Jesus em nós. Quando Ele pega no nosso braço, quando Ele nos vê, Ele vê o seu Filho amado. E Ele nos recebe bem. Quando eu sento à mesa, eu não sento censurado pelo Pai, mas recebido com amor. Este amor Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele, amando os seus discípulos, querendo o bem deles e consolá-los, ele fala essas palavras que acabamos de ler. Pense bem, o convívio com Cristo deve ter sido algo incrível. Já imaginou ser um dos 12? Ou do grupo de Jesus? Jesus era surpreendente. As suas respostas surpreendentes. Suas atitudes, ele lavou os pés dos seus discípulos, surpreendente. Ele era extraordinário. Imagina conviver com aquele que andou sobre as águas, que multiplicou pães e peixes. Imaginou? Ele disse, vamos alimentar esses 5.000 homens e as suas famílias. E disseram, só temos pães e peixes, 2 peixes e 5 pães. E ver Jesus pegar as cestas e começar a quebrar peixe, partir pão e partir peixe, e nunca acabar, até que 5.000 pessoas foram alimentadas. Imaginou? Eu queria estar perto desse homem. Eu queria ficar colado com ele o resto da minha vida. Imaginou no Monte de Transfiguração? Ver ele transformado. Moisés e Elias conversando com ele. Certamente, Pedro falou o que eu teria falado. Senhor, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui. Eu não quero sair daqui nunca mais. Eu quero presenciar isso pelo resto da minha vida. Ou a ressurreição de Lázaro. Ele era extraordinário, ele era maravilhoso, confortante. O barco estava para afundar. E quando Jesus ficou de pé, ele disse, calado,
e o céu se calou, o mar ficou um espelho. Depois de uma tempestade que estava prestes a afundar o barco, uma palavra dele. Eu queria estar perto dele sempre. Imagina. João disse: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Os discípulos querendo controlar a multidão, Jesus dizendo: vem, deixa as crianças virem, deixem vir. Jesus, tão gracioso, ele sentou com uma samaritana, um povo odiado. Ele foi almoçar na casa de Lázaro, um político corrupto. Olha, se um político corrupto me chamasse para almoçar na sua casa, ou se aparecesse num culto aqui, eu acho que eu nem iria reconhecer sua presença, que eles fazem questão de um lugar e reconhecimento. Está conosco o excelentíssimo deputado não sei o quê, ou senador não sei o quem, e todo mundo fica: olha, você sabe quem está aí? E eu pessoalmente, eu acho que eu iria ignorar a presença dele. Até porque não fazemos acepção de pessoas na igreja. Não importa quem você seja lá fora, aqui nós somos filhos de Deus, em paz de igualdade. Mas o que Jesus fez? Esse Zaqueu, que era odiado pelo povo, que era considerado um pária pelo povo, porque ele explorava, ele roubava, ele cobrava mais impostos até do que eram devidos, e era um homem, era o petrolão, era o chefe do petrolão da época, era o sem vergonha. E Jesus disse: hoje vou almoçar na tua casa. Olha a graça do nosso Senhor. Ele tinha bastante graça para fazer sala com um homem corrupto. E depois de um almoço com ele, não sabemos o que Jesus falou, não importa aparentemente, senão teria registrado o que Jesus falou naquela casa. Mas após a refeição, Lázaro diz: eu vou devolver o que eu roubei, eu vou ressarcir. Mudou tudo. A presença de Jesus mudou. Trouxeram uma adúltera, que pela lei levítica merecia morrer apedrejada. Trouxeram uma mulher adúltera, apanhada em adultério perante ele. E ele disse: quem estiver sem pecado, que jogue a primeira pedra. E todos foram embora. E a resposta dele foi: nem eu te condeno. Ele não nos condena. As palavras do profeta, ele não apaga a torcida que fumega. Ele não esmaga a cana ferida, a cana quebrada. Nós todos somos torcidas que fumegam. Nós todos somos pessoas falhas, com nossos altos e baixos, com nossos pontos fortes e pontos fracos. O que Jesus fez? Ele foi bondoso para com todos. Prostitutas, coletores de impostos, pescadores impetuosos, todos. Com fariseus. Ele foi gracioso. E, portanto, Pedro tinha razão. Senhor, é bom estarmos aqui. Se eu tivesse sido Pedro, e eu tenho certeza que foi o desejo de Pedro, passar o resto dos seus dias ao lado desse homem. Ao lado desse homem. No entanto, Jesus afirmou: é melhor para vocês que eu vá. Meus irmãos, está aí uma frase que eu creio que ninguém acreditou quando ouviu pela primeira vez. Ninguém acreditou. Eu pergunto: seria melhor nós vivermos aqui no poder do Espírito Santo ou recebermos a visita de Jesus em pessoa, na carne e osso, aqui para pregar? Eu acho que todos, se tivessem escolha, escolheriam Jesus para pregar aqui. Com certeza. Quem não iria preferir a presença física dele? Mas ele disse: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas quando eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo
já está condenado. Era melhor para os discípulos. Para quê? Para que ele pudesse mandar o Espírito. Como nós lemos no texto original, que acabamos de ler, João capítulo 14, ele afirma: não os deixarei órfãos. Ele disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. A promessa de Deus não é só o perdão dos nossos pecados, mas é a sua presença em nossas vidas. O Espírito Santo veio para nos encher da presença de Deus, para preencher as nossas vidas vazias com graça, com poder, com amor e com alegria. Deus deseja fazer morada no seu coração. É assim que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A presença do Espírito não se estabelece só para que possamos profetizar, ou falar em línguas, ou ver dons se multiplicarem. A presença do Espírito tem como seu propósito encher as nossas vidas de Deus. Eu preciso mais de Deus. Você precisa mais de Deus. Aquela presença de Jesus que com certeza todos não só curtiram, mas que encheu as suas vidas. Pedro largou suas redes, os discípulos largaram seus afazeres para seguir a Jesus. Tantos seguiram Jesus só para estar perto dele, só para ver o que ele estava fazendo, mas também para poder contemplar a glória de Deus. João disse: nós vimos sua glória, nós vimos esse homem cheio de graça, o que ele fez entre nós. Pessoas corriam atrás dele. Zaqueu subiu numa árvore só para poder vê-lo. Uma mulher com fluxo de sangue disse: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, se eu puder, eu sei que eu serei curada. De onde veio essa certeza? De todas as histórias que ela ouviu. Esse homem era diferente, sua presença mudava tudo, mudava a vida completamente das pessoas. Imagina ser um leproso. Leprosos eram excluídos do convívio da cidade. Eles tinham que viver fora da cidade, em lugares ermos, em lugares distantes, porque era muito contagioso. Então, e ao passar por alguém na rua, eles tinham que levantar a voz e dizer: imundo, eu sou imundo. Não podiam conviver, viviam em solidão absoluta. Jesus veio e curou leprosos. Imagina estar perto de um homem desses. O centurião disse: eu sei que o Senhor tem autoridade, eu também sou um homem de autoridade, não precisa nem ir curar o meu servo, basta dizer a palavra. A certeza, a fama de Jesus se espalhou pela Palestina toda. Veio uma mulher gentia, não judia, pedir cura para o seu filho. E Jesus disse: a cura é o pão dos filhos. E chamou ela do que chamavam os gentios. Os judeus chamavam os gentios de cães. Ela disse: sim, mas mesmo um cachorro come as migalhas que caem da mesa do seu mestre. Ele disse: esta fé eu tenho que atender. Mas ele disse: é melhor para vocês que eu vá. Essa alegria do convívio nos é oferecida pela presença do Espírito Santo. O amor de Deus é real, mas nós temos que nos abrir para este convívio.
E parte disto envolve também o arrependimento dos nossos pecados, porque Cristo veio para resolver o nosso problema com Deus. O nosso problema de separação com Deus se devia ao nosso pecado. Cristo veio fazer a paz entre nós e Deus. Então nós temos acesso a Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus e se arrepende de seus pecados tem acesso a Deus. Quantos creem nisso de todo o coração? Todo aquele que crê em Cristo e se arrepende de seus pecados tem acesso a Deus. Mas nem sempre nós nos arrependemos e nem sempre nós obedecemos. E frequentemente nos esquecemos de onde nós viemos. A comunhão com o Espírito envolve estar disposto a abandonar a sua vida de pecado e viver em obediência ao Pai. A alegria deste convívio com Deus é inenarrável. E todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos alegria, mas nós procuramos no lugar errado. Só, como nós lemos no Salmo, no início do culto, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Nós queremos viver felizes, queremos viver bem, só que nós nos apegamos a coisas que não são de Deus, nós nos apegamos a coisas que são deste mundo e nós tentamos achar a nossa alegria em bens, em serviços, em experiências. Há pessoas que já estão tão deprimidas hoje que eu preciso comprar um sapato. E acha que o sapato vai tirar você da fossa. E talvez tire, até que você, a caminho da porta de saída do shopping, enxergar outro sapato mais bonito que o sapato que você comprou e mais barato, aí você vai ficar triste. Quantas pessoas que compram o sapato vão comparando na saída o preço do sapato de todas as outras lojas, não é verdade? Eu vou achar felicidade. Há pessoas que tentam se consolar com comida. Há pessoas que tentam se consolar com realizações. Ou com um diploma. Ou com uma viagem. Ou em relacionamentos. Como a mulher samaritana. Jesus disse: se você soubesse com quem você está falando, você pediria de mim água e nunca mais sentiria sede. Como a corça anseia, assim também minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A sua alma tem sede, talvez você não entenda. Há pessoas que não entendem o que está acontecendo, aquele vazio dentro de você, aquela ânsia, aquela dificuldade de dormir, aquela dificuldade de desligar a televisão, porque parece que você precisa de mais um programa, de mais uma... Parece que você não fechou seu dia. Não sei se você entende o que eu estou dizendo, mas há pessoas que vão entender. Você está assistindo, você está virando os canais e diz: não, mas eu preciso, parece que está faltando alguma coisa, não consigo dormir em paz. Esta paz só Deus te dará. Só Deus te dará. Só Deus. Deito e logo pego no sono, por quê? Porque tu estás comigo. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus. Diga comigo: eu preciso de Deus. Mais de Deus. Eu não preciso de mais uma camisa, mais um sapato. Isso não me fará feliz. Isso não me fará feliz. Mais uma viagem, isso não me fará feliz. Só Deus preenche a alma sedenta. Jesus disse: o reino de Deus é como uma pérola de grande preço. Você vende tudo. Tudo para comprar aquela pérola. A nossa alegria em Deus não é algo que é resultado das bênçãos que Ele nos dá, é o resultado da sua presença. Então, quando Jesus disse: é melhor que eu vá, é bom para vocês que eu vá, para quê? Para que o Espírito Santo venha e Ele fará habitação em você e nós faremos habitação. Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude de Deus encherá a nossa vida e na presença de Deus há plenitude de alegria. Se você é um cristão triste,
Eu não estou dizendo que não derramemos lágrimas, eu não estou dizendo que não haverá dificuldades, mas se você é um cristão triste e vê a vida como uma coisa penosa, algo está faltando em sua vida. Falta a presença e a plenitude de Deus em sua vida. O Espírito foi mandado exatamente para preencher a nossa vida, para preencher o nosso coração. Há cristãos que são que nem Lipe. É Lipe? É Hard. Qual é o do? Vocês que têm idade para lembrar Lipe e Hard? É Hard. O hiena é Hard. Lipe foi o leão, não foi? Quando se lembra de Lipe e Hard? Algum? O que eles estão mostrando na televisão esses dias? Não tem Lipe e Hard mais na televisão? Oh, isso é uma perda irreparável. O Alligator, tem o Alligator? Pepe Legal? Oh, geração desprovida de alegria, meu Deus do céu. Não tem Lipe Hard? Lipe Hard era um desenho animado com um leão, que era Lipe, né? E Hard era uma hiena. Hienas, vocês sabem, supostamente riem, né? Só que esse hiena era um hiena deprimido. E o leão estava sempre falando, vai dar tudo certo e tal. E Hard ficava assim, ó céus, ó vida. Se lembra, né? Tem cristãos que são assim. Qualquer coisa é, ó céus, ó vida, tudo está cinza, tal. Amados em Cristo, os discípulos acordavam cada dia, sabendo que algo ia acontecer de especial com Jesus. Uau! Ontem ele andou nas águas, o que vai acontecer hoje? Meu Deus! Semana passada ele alimentou 5.000 com 2 peixes e 5 pães. Opa, eu não vejo a hora de mais um milagre desses. Já imaginou andar com Jesus? Que fantástico seria isso! E então ele vem e diz, agora eu vou embora. O quê? Peraí. E para onde eu vou vocês não podem ir? Opa! Mas é melhor para vocês. Por quê? Porque no meu lugar eu mandarei o conselheiro. E então eu, o Pai, nós viremos e faremos habitação em você. Ele encherá o nosso coração e a nossa vida. Meus amados irmãos, temos vivido à altura desta promessa? Como posso viver assim? Paulo disse, eu vou falar mais sobre isso semana que vem. Mas eu tenho que parar de procurar a minha alegria nas coisas que este mundo oferece e achar a minha alegria em Deus somente, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Veja só o que diz em Isaías 12. Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos. Gente, o órfão é a imagem, é a quintessência do ser abandonado, indefeso e perdido.
Ele não nos deixa abandonados. Ele não nos deixa sós. O Pai te quer bem. O Pai gosta de você. Diga para o seu vizinho: Deus gosta de você. Ele te quer bem. Ele mandou seu Filho fazer a paz entre nós, para que Ele pudesse encher as nossas vidas desta alegria, deste gozo, dessa presença. E Ele bate a porta. Se abrirmos a porta, Ele entrará e ceará conosco. Temos que nos voltar para esta vida, menos do mundo, mais de Deus. Menos carnal, mais espiritual. Apegando-nos a Deus com amor e não depositando tanta importância nas coisas passageiras, porque tudo que você tem, um dia, você vai deixar para trás. Não existe compartimento para as suas malas no caixão. Não tem. Você deixará tudo para trás. Tudo. Tudo que você compra, um dia vai corroer, vai enferrujar, vai apodrecer, vai ser comido por traças. Outro dia eu achei uma camiseta predileta minha com um buraco. Ô tristeza. Uma camiseta que tem história, mas eu não posso usá-lo para fora agora porque tem buracos. Já fiz tratamento de traça lá no apartamento, mas aquela camiseta. Mas sabe de uma coisa? A camiseta não importa. Amém? Não importa. O primeiro arranhão no seu carro novo. Quando o meu carro leva seu primeiro arranhado, eu digo: pronto, já está consagrado. Por quê? Porque não estou... Mas tem gente cujo coração é tão ligado nas suas coisas. Isso tem que ser perfeito, aquilo tem que ser perfeito. Ah, se eu me formar médico, aí minha vida vai ser perfeita. Sua vida nunca será perfeita aqui. Mas o seu Deus é perfeito. Nosso Deus é perfeito. Jesus disse: não te deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Mas o Espírito Santo virá e nós viremos fazer habitação em vocês. Quando a gente fala da vida espiritual, não estamos falando essencialmente de revelações e profecias e milagres. Essas coisas vêm. E vou falar dessas coisas. Quando falamos do sopro do Espírito Santo, não estamos falando de sinais e prodígios. A essência não é essa. O Espírito Santo vem habitar no nosso coração abundantemente e preencher o vazio do nosso coração. Mas para isso, você tem que ceder o seu coração, tem que abrir o seu coração, tem que abrir a porta da sua vida para Cristo que bate a porta. Nós podemos viver melhor. Muitos reduzem a oração apenas a conseguir de Deus o que Ele pode nos dar. Somos ingratos, não agradecemos. Meus irmãos, Deus tem feito tanto. Quantos podem dizer: até aqui o Senhor tem me abençoado e me abençoado muito? Quem pode dizer isso? Então vamos aprender a dizer: obrigado, Pai. Vamos contar as bênçãos. Vamos ser agradecidos. Vamos louvar o seu nome. Para de ser um hard cristão. Um cristão hard. Ó céus, ó vida, ó Deus, ó Cristo, ó meu Deus. E vamos dizer: obrigado, Pai. Obrigado, Pai.
Eu quero ser um homem mais cheio do Espírito Santo do que eu sou. Quantos aqui querem ter uma vida mais cheia do Espírito Santo? Eu quero mais de Deus, mais de Deus. Porque eu tenho dias que eu sofro de uma solidão, eu tenho dias que eu sofro de uma depressão, tenho dias que eu sofro de um certo vazio, e eu acho bom, aí eu penso, de repente um sanduíche de mortadela vai tirar esse vazio. Mas não vai ser uma sanduíche de mortadela ou de calabresa. Não vai ser mais um programa, um filme para me distrair. Certamente não vai ser um sapato novo. Não vai ser um carro novo. Não vai ser uma viagem. Eu vou fazer uma viagem porque eu estou precisando de um pouquinho de alegria. Nossa alegria já foi prometida. Jesus disse: eu não te deixarei órfãos. Ele vem e habita em nós pelo poder do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, como falei semana passada, Ele veio, encheu aquele lugar, um vento impetuoso sacudiu a cidade, línguas de fogo desceram sobre todos e falaram em outras línguas. E eu creio que Deus vai conceder, o Espírito Santo vai conceder a nós uma expressão maior dos seus dons. É a minha oração. Quantos gostariam de ver mais disto? Certamente mais do mover de Deus. Mas começa em eu abrir a porta da minha vida e dizer: Senhor, entra. Preenche o vazio. Perdoa-me o meu pecado. Perdoa-me, Senhor, por ter voltado o meu olhar para coisas menores. Vamos curvar as nossas cabeças. Deus e Pai, as minhas frágeis palavras, tropeçando, tentando explicar isto, Senhor, hoje, eu confesso que eu sou inadequado para expressar e explicar quão maravilhoso é andar contigo. Mas, Senhor, a tua promessa é verdadeira e fiel. O teu convite, igualmente verdadeiro e fiel. Abra o meu coração e peço: vem, Senhor, encher-me da tua alegria, encher os meus olhos das coisas de Deus, afastando de mim, Senhor, aquilo que não presta, aquilo que não convém, aquilo que me magoa, que satisfaz uma parte da minha carne, mas magoa o meu espírito, embaça a minha visão e dificulta a minha comunhão contigo. Quantos aqui de olhos fechados podem dizer: bispo, ore por mim, porque eu tenho deixado o mundo ocupar o meu coração mais do que Deus? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Sim, sim, sim. Por essas pessoas que levantaram as suas mãos, Senhor, eu peço que o Espírito Santo opere uma mudança em nós, enchendo-nos, Senhor, da tua alegria, enchendo-nos da tua paz e fazendo com que amemos a tua lei, a tua bondade, a tua pureza, a tua santidade acima de qualquer coisa que este mundo possa nos oferecer. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Enche-nos, Senhor. Renova em mim o teu Espírito. Não retira teu Espírito de nós, Senhor.
mas renova no Senhor. Derrama sobre mim, sobre nós a tua unção. Virtude vem sobre nós. Que o poder do Espírito Santo venha sobre nós. Eu te peço, em o nome de Jesus. Amém.